Bom, nós vamos falar hoje sobre mielomeningocele, né? E o conteúdo que nós vamos falar em mielomeningocele, nós separamos para vocês esses conteúdos na seguinte ordem. Primeiro vamos falar sobre as considerações iniciais, vamos falar sobre a incidência, né, onde acontece, como acontece isso, com qual incidência, a etiologia, o diagnóstico, as condições associadas que esses pacientes apresentam, a saúde geral, o prognóstico para esses pacientes, a classificação funcional, né, e, além disso, a escala de mobilidade funcional, o quadro clínico, os cuidados ortopédicos e as complicações. Bom, vamos começar então com as considerações iniciais. A mielodisplasia ou disrafismo, né, espinal, ele é um defeito no desenvolvimento dos arcos vertebrais e da medula espinal. E ele é caracterizado, né, por falha na fusão entre os arcos vertebrais, com displasia na medula e as suas membranas, né, as membranas que envolvem essa medula. Ele foi descrito inicialmente em 1888, né, por Van Recklinghausen. Pode ocorrer em qualquer ponto, né, do tubo neural, mas tem um predomínio maior por a região lombosacral, né, e secundariamente, além da região lombosacra, ainda mais grave, né, secundariamente na região cervical. Nós podemos ter aqui uma displasia, então, primária, que envolve, né, a displasia, então, do tecido nervoso. Embriologicamente, esse é mais antigo. E secundária a essa displasia primária do tecido nervoso, nós teremos, então, a displasia que envolve o tecido ósseo, por assim dizer. Porque a cobertura, então, mesodérmica, ela é induzida pelo ectodérmico. Então, como consequência, o que nós teremos aqui? Uma paralisia motora distal a essa área onde aconteceu essa lesão, e os neurônios, né, lesados, eles podem provocar alterações, tanto de nível ao nível motor, como também do ponto de vista de nível sensitivo, e em níveis, né, diferentes, e mesmo assimétricos, né, para os membros inferiores. Então aqui a gente vê alguns exemplos, vamos mostrar um pouco mais adiante, mas aqui a gente vê um desenvolvimento normal. Aqui nós temos um caso com espina bífida, como nós estamos vendo aqui. Aqui nós estamos vendo um outro caso com anencefalia, né? Então, são casos graves, então, com anencefalia. Aqui nós vemos um caso de raquiesquise, né? Onde são geralmente casos muito graves e que acabam os pacientes indo a óbito. Né? E aqui a chamada espina bífida oculta, né? Onde a gente não tem a presença de uma herniação na parte posterior aparente. E aqui nós temos os casos, então, de meningocele, onde não existe um conteúdo de raiz juntamente com essa parte aqui desse saco na parte posterior. E nós temos a meningomielocele. Aí sim nós temos conteúdos neurais aqui, raízes também no interior desta área. Nós veremos mais a seguir. Então, a mielodisplasia, então disrafismo, ele na verdade é um defeito, né, no fechamento do tubo neural, e ele poderá gerar a mielomeningocele, né, que seria, conforme a gente comentou, onde você não tem a presença, né, aqui na mielomeningocele você não tem a presença de raízes no interior. A mielomeningocele, que é onde você tem a presença também de raízes aqui, né, e raquiesquise, que a gente já comentou que são lesões graves que acabam levando a óbito, muitas vezes, esses pacientes. E aqui a gente vê um aspecto, né, um bebê aqui em perfil, e esse aumento de volume nessa parte posterior, né, na região lombosacra. Os defeitos, né, que a gente pode encontrar, ele tem diversos graus, como nós comentamos anteriormente. Vamos começar com os graus, vamos supor, mais leve. Nós temos, então, a meningocele. Lembre que quando a gente fala meningocele, aqui está separado, aqui, né, dentro desse espaço chamando a atenção em vermelho.
Vejam que não existe conteúdo, né, de raízes no interior do mesmo, tá? Então nós teremos um prognóstico também bem melhor aqui nesses casos, tá? Então isso ocorre devido à falta de fusão, né, desse arco, dos arcos vertebrais, nesses elementos posteriores, né? E com isso nós teremos um saco meníngeo aqui, né, que é visível, né, ao longo, né, desse eixo espinhal. Esse saco dural ele é preenchido com líquido, né, um líquido cérebro-espinal e composto por, como membranas nós vamos ter a dura mater, né, ou ainda aracnoide mater, mas não tem a presença de tecido nervoso, como já frisei várias vezes aqui, tá? Então, e com isso não há um déficit neurológico e com isso não há deformidades associadas com essas crianças que apresentam, né, a meningocele, ok? Bom, vamos agora então deixar esse caso um pouco mais grave. Agora nós vamos evoluir para mielomeningocele, né, ou também chamada de espina bífida. Aqui nós temos a chamada espina bífida oculta, porque ela não tem a presença, né, não forma nem essa porção, essa protuberância na parte posterior, seria a espina bífida oculta. Mas não é o caso da mielomeningocele. Na mielomeningocele nós temos a verdadeira espina bífida, porque nós temos a formação, né, dessa protuberância na parte posterior, né, e com a presença de raízes no interior dessa mesma. Então, os elementos nervosos, eles acabam sendo anormais, acabam fazendo parte, né, desse saco dural. Existe, então, a mielodisplasia, ou seja, alterações do desenvolvimento, né, dessas raízes, e vem geralmente acompanhado, né, com um déficit neurológico distal ao nível da lesão, e podendo provocar, né, incapacidades, né, em casos, né, mais graves, né, e de incapacidades de acordo com o nível da lesão, conforme a gente vai ver a seguir. Aqui nós estamos vendo exemplos, né? Aqui a gente está observando que existe o conteúdo, né, de raízes no interior, né? Então formando então a mielomeningocele ou espina bífida. E aí nós temos o caso mais grave ainda, quando nós temos o chamado raquiesquise, que significa completa ausência, né? Que está aqui, ó, relacionado dentro dessa parte inferior, D e E, é onde a gente não tem, né, existe uma completa, né, ausência, né, de todas as estruturas de cobertura, o tecido neural está na superfície do corpo, déficit neurológico, né, sensitivo motor e com péssimo prognóstico e muitas vezes essas alterações acabam levando, né, à morte, né, desses indivíduos. Vamos passar agora para o segundo item, nós vamos falar um pouco sobre a incidência, né, como é que acontece a incidência da mielomeningocele. Então, variações, elas podem estar relacionadas com regiões, né, do globo e raças. Então, tem traços então, que levam em consideração a composição genética e ambiental. Atualmente, a gente acaba observando uma certa redução na incidência, principalmente devido aos exames pré-natais, o acompanhamento pré-natal, né, no caso das grávidas, né, onde é feita a utilização e a administração do ácido fólico antes da gravidez e mesmo durante o período de gestação, e se sabe que isso muda de forma radical, né, melhora extremamente o prognóstico e diminui as chances, né, de que acabe o bebê vindo com esse tipo de afecção, com a mielomeningocele. Então, com a utilização de 400 microgramas de ácido fólico por dia, né, para gestante, isso reduz o risco da gestação ser afetada por mielomeningocele e por outros defeitos também neurais, em 50% a 70%, né, os riscos ficam diminuídos. Os disrafismos raquimedulares, eles acabam atingindo cerca de 2 a 4 nascimentos para cada 1000 nascimentos vivos. Tá? O sexo feminino é um pouco mais comprometido do que o sexo masculino, numa proporção de 1 para 1,15.
Ainda quanto agora vemos com relação à parte da etiologia. Temos falado já várias vezes aqui, mas vamos, né, falar agora de uma forma mais incisiva quanto à etiologia. Essa falha, né, com relação à falha da fusão das dobras neurais durante a neurulação, né, esse período em que ocorrem, né, essas anormalidades que a gente está comentando aqui. Então isso pode, o correto é que haja o fechamento, aqui a gente está vendo, né, o tubo neural sendo fechado, aqui como é que ele, em torno de 21 dias, como está, e aqui há 22 dias, e aqui com 28 dias, né, praticamente você teria, o correto seria estar totalmente fechado esse tubo neural. Agora, o que acontece quando não existe esse fechamento, vocês observam que aqui nós já vamos ter um defeito, né, e a presença da espina bífida já por volta do 28º dia, ou seja, quando a gente fecha a 8ª semana, né? Então do 26º e do 28º dias de gestação. As condições que acabam resultando, né, de anormalidades durante essa fase de fechamento do tubo neural é que são chamadas essas condições de neurulação. As condições como mielomeningocele, lipomielоменингocele, diastematomielia, né, elas decorrem de anormalidades durante essa fase, né, onde vai ser a formação, né, a fase de canalização, que ela deveria estar ou deve estar completada por volta do 28º dia. Então, antes do fechamento do primeiro mês de gestação, isso, o correto seria numa gestação normal que estivesse completamente fechado. Vamos ver agora com relação à hereditariedade, né, quanto à etiologia. A incidência média da mielomeningocele, ela é de aproximadamente 1, né, para cada 1000 nascimentos, né? Então nós temos aqui 0,1%. Se um indivíduo ele tem na sua história, isso é importante para aconselhamento familiar, né, se existe na família alguém com mielomeningocele, ele já aumenta, olha aqui, em 50 vezes, tá? Então nós temos aqui 50 para cada 1000 nascidos quando tem um indivíduo afetado. Então passa para 5%. Agora, se na família tiver 2 indivíduos afetados com mielomeningocele, nós já temos um risco, né, conforme a gente já viu aqui, nós temos um risco de até 10%. Então aumenta em 10 vezes, né, o que seria na população normal. Então isto é importante para que nós consigamos fazer uma boa orientação aí com relação aos riscos, né, de que venha a se desenvolver uma mielomeningocele e prevenir com relação a isso. Bom, vamos passar agora para a nossa quarta etapa dentro dessa apresentação, que é sobre o diagnóstico. E o diagnóstico, hoje, fundamentalmente, ele pode ser feito e deve ser feito já no período pré-natal, através do uso do ultrassom, né? Então, o ultrassom ele é importante, né? Não é só para determinar o sexo, né, da criança, por isso que é importante aqui, nós estamos falando em coisas realmente bem mais sérias. Então, o ultrassom, e principalmente o ultrassom em 3D, com vistas em múltiplos planos, ele pode ter uma precisão de diagnóstico de até 80% em um único corpo vertebral. Ou seja, ele consegue fazer a determinação se está fechado ou não, se existe algum sinal de espina bífida. A amniocentese também é uma outra forma, você faz então uma punção em amniocentese, retira o líquido amniótico para dosagem de alfa-fetoproteína. Tá? Então você também pode ver que essa proteína vai estar alterada os seus níveis em pacientes que tenham mielomeningocele. E a ressonância nos últimos tempos, a ressonância magnética também é uma forma que você pode lançar mão, né, para poder ter uma boa visualização com relação à parte da coluna. E aqui, com relação, né, ao pé, as pernas, né, a coluna, né, no caso do bebê, é importante para fazer esse estudo, né, na ultrassonografia, conforme a gente está vendo aqui. A eficácia dos métodos, né, quando a gente faz a combinação desses métodos, nós conseguimos chegar
a fornecer 100%, né, de acerto para as anencefalias. Lembra que também é possível nessas alterações, esses problemas, né, para detecção, né, de anencefalo. Então, a anencefalia você consegue chegar a 100% e de 80% a 90% em casos, né, em que você tenha a presença do tubo neural aberto, como nos casos de mielomeningocele. O diagnóstico, né, ainda dentro dessa parte 4, né, a gente chama atenção que hoje em dia, né, já começou um movimento nos Estados Unidos há vários anos atrás, né, isso também está chegando cada vez mais também aqui no Brasil, quando você, à medida que se você faz o diagnóstico e vamos supor que essa gestação venha a termo, né? Então, se existe planejamento para vir a termo, ou então, por exemplo, existem países onde essas alterações, à medida que elas são diagnosticadas de uma forma precoce, existe por parte da lei também a proteção e que o indivíduo, no caso a gestante, ela pode fazer a interrupção da gestação devido a essas alterações, né, durante o desenvolvimento, né, do próprio feto. Mas vamos supor que nós temos um paciente, no caso aí, um feto nós estamos falando agora que nós já fizemos o diagnóstico através da ultrassonografia, existe esse problema de uma falta de fechamento no tubo neural. Hoje em dia já é possível que você possa fazer intervenções, né, já lá na vida intraútero. Então isso, você vai postergar isso até que já haja um período, né, por volta da 28ª semana. A gente já sabe no 28º dia se existe o fechamento ou se não existe o fechamento do tubo neural. Mas daí nós temos até a 28ª semana para daí fazer e promover o fechamento desse tubo neural, né, para diminuir as sequelas e as consequências, né, dessa mielomeningocele, conforme a gente está comentando agora aqui. E isso melhora bastante o prognóstico, né, dessas crianças e diminui bastante o desenvolvimento dessas anomalias. Então, com isso, através de cirurgias, né, fetais por volta da 28ª semana. E aí, o que é feito? É abordado, né, e é feita a cirurgia lá no local onde não tem o fechamento, se promovendo o fechamento, né, dessa área do tubo neural, e o bebê continua, obviamente, né, até completar o seu amadurecimento aí para o nascimento, para reduzir com isso os riscos, né, de que ele desenvolva uma mielomeningocele. E as condições associadas agora, o nosso quinto item. Há associações com mielomeningocele, né, na proporção aproximada de 30%. Com o quê? Hidrocefalia, né? Então a hidrocefalia pode estar associada, né, com pacientes que têm mielomeningocele. Uma malformação de Chiari 2, né, ela está presente em quase todos os casos. Deslocamento caudal do lobo posterior do cerebelo e da medula para o interior do canal vertebral. Né? Então isso é uma complicação séria aqui. A medula presa ou a porção do filum terminale, né, ele vai acabar provocando um cone medular baixo, né, não vai permitir que haja o posicionamento adequado, né, e o desenvolvimento adequado dessa coluna. Então você pode ter essa síndrome, né, da coluna presa. Anomalias outras como anomalias geniturinárias podem ocorrer. Anomalias ósseas, essas anomalias ósseas poderão dar origem a hemivértebras, a pé torto congênito, luxação do quadril, né? Enfim, nós vamos ver depois as anomalias ósseas que podem ser consequência, né, que vêm associados com essa mielomeningocele. Aqui, do ponto de vista de saúde geral, a gente chama atenção, porque esses pacientes com mielomeningocele, eles apresentam
um percentual bastante elevado, vejo que de 18 a 40% desses pacientes, eles podem ter alergia ao látex, né? Inclusive com reações graves, né? Então, anafilaxia grave com risco de vida em até 26% desses casos. Então, deve-se evitar de toda e qualquer maneira o contato, né, com látex, né, com esses pacientes. Então, isso é importante que a gente deixe gravado aqui, tá? Que pacientes com mielomeningocele, eles apresentam alergia ao látex e podem, inclusive, ter reações de anafilaxia grave. Então, tenham cuidado ao utilizarem luvas e manusearem essas crianças, ok? Quanto ao prognóstico, agora, nós vamos entrar, então, no nosso 7º item, que é sobre o prognóstico da mielomeningocele. Vejam, eu vou passar aqui rapidamente, mas para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos níveis mais superiores. Então aqui, por exemplo, em termos nível de torácico, né, de T12, aqui o nível lombar alto, né, L1, L2. Aqui nós temos ao nível de L3, L4, aqui L5. Então nós vamos baixando o nível onde existe essa falta, um fechamento incompleto, enfim, né, onde que nós temos essa mielomeningocele localizada, nível de S1, né, um nível sacral, ou S2, S3. O que eu estou querendo falar para vocês? Quanto mais alto for esse nível, mais grave acaba sendo a repercussão sobre o paciente, né? Tanto lá na sua vida, né, para a mobilidade desse paciente, por exemplo, na idade escolar, com relação na vida adulta desses pacientes, atividades, né, na adolescência desses pacientes. Veja o seguinte, eu vou falar dos níveis mais graves e o menos grave. E aí vocês depois podem olhar com calma essa tabela aqui, para vocês terem uma noção do comprometimento que a gente pode encontrar. Veja que num nível alto, mais grave, nós teremos aqui com relação à função motora, tá, de estar presente. Então nós temos aqui totalmente está paralisado aqui o membro inferior, certo? Então vejam aqui que a mobilidade, esses indivíduos, eles acabam já na fase escolar, na idade escolar, estando ou apenas, esse paciente pode, vamos supor, usar uma cadeira de roda, na vida adulta ele vai estar na cadeira de rodas, né? Na adolescência dele ele é um indivíduo que não deambula, certo? E ele vai estar em cadeira de rodas. Então falei do prognóstico mais sombrio, certo? E vamos pegar o melhor prognóstico, aqueles pacientes que têm uma espina bífida, mas que a parte que não houve o fechamento foi uma parte mais inferior. Então, na parte mais inferior, nível de S2, S3, então nós vamos encontrar algumas perdas, tá, com relação à musculatura intrínseca, né, do pé. Ele vai ter na idade escolar, ele tem capacidade normal de marcha, de deambulação, mobilidade normal. Na idade adulta ele também terá uma mobilidade normal. Na adolescência, na atividade, ele pode ter atividades que requeram, né, resistência, endurance, enfim, né? Ele pode sentir um pouco, né, vamos supor, de diminuir, de limitar essa sua capacidade de resistência pelo comprometimento, né, de musculatura do pé, intrínseca do pé, como a gente falou aqui. Então vocês vão observando aqui, de acordo que a gente vai subindo, nós vamos ter os níveis de comprometimento desses indivíduos, se eles usam muleta, se eles usam brace, se eles usam cadeira de rodas, enfim, né? 50%, olha, quem tem o nível L3, L4, vou pegar num nível médio aqui, L3, L4, ele tem, por exemplo, né, o comprometimento aqui do quadríceps, dos músculos do quadríceps. Ele provavelmente vai estar, para poder deambular, a mobilidade dele na fase escolar, ele vai usar muletas, vai precisar de uso de braces, né? Então poderá utilizar também ele vai ter a ambulação geralmente mais ao nível, né, em casa, né, mais próximo, né? E vai utilizar de cadeiras de rodas, muitas vezes, esse indivíduo aqui. Isso na idade escolar.
E aqui o que a gente vai vendo que vai acontecendo com a idade adulta, 50% lá vão estar em cadeira de rodas, né? Então isso, eu não vou ficar aqui falando toda essa parte de prognóstico, que vocês, teoricamente, o que você vai fazer? Você vai receber o paciente, vai procurar fazer o exame clínico, identificar qual é o nível que esse paciente tem de comprometimento, né? De acordo com esse nível de comprometimento e o nível de raízes que estão afetadas, você vai ter um prognóstico de como você vai encontrar esse paciente, qual vai ser o futuro desse paciente aqui com relação à sua deambulação, se ele vai usar muleta, se ele vai precisar de órtese, se ele vai precisar ficar, na verdade, sempre numa cadeira de rodas, de acordo com o nível do comprometimento, né, desse indivíduo. Então, ainda dentro de prognóstico para deambulação, muitos fatores eles acabam influenciando, né, o potencial para desenvolver, para o indivíduo acabar deambulando, né, um dos mais importantes é esse nível, conforme a gente falou, do envolvimento motor. Quanto mais altos, torácicos, o prognóstico não é bom, quanto mais baixo, menor comprometimento, melhor o prognóstico. Então, além disso, equilíbrio para o sentar, espasticidade, né, de extremidades tanto superiores, obesidade, idade, disponibilidade de apoio ortótico adequado, deformidades musculoesqueléticas de coluna, pelve, joelho e quadril, e aqui também a importância de se tentar, de se começar desde uma forma precoce, com a fisioterapia, com exercício para evitar essa deformidade, com a colocação e utilização das órteses, né, para manter e para impedir posturas que acabem levando à deformidade. Então, isso é importante que o paciente faça isso desde a fase mais precoce possível, né? Então, aqui nós vemos deformidades musculoesqueléticas da coluna, da pelve, dos joelhos, dos pés, se existem presentes ou se não estão presentes, vamos tentar trabalhar de forma que não acabe se estruturando essas deformidades. O nível do envolvimento neurológico e a consequente força desses grupos musculares, elas precisam ser avaliadas, né? Se o indivíduo tem força muscular, se não tem força muscular, se ele consegue vencer a gravidade, se não consegue, se não existe esboço sequer de força muscular, porque esse nível está comprometido, enfim, você tem que poder conseguir fazer uma avaliação de forma adequada desse nível, né, para poder fazer o tratamento, começar o tratamento da forma mais adequada. A manutenção da capacidade de andar na fase adulta também tem relação com o nível funcional, conforme a gente já viu naquele quadro anterior ali que eu mostrei para vocês. Então, mais uma vez aqui, só repetindo que a lesão nível torácico, né, nós não vamos encontrar deambuladores comunitários se o indivíduo tem lesão a nível torácico. Já o nível lombar alto, 1/10 desses indivíduos são andadores comunitários, né? Quando a gente fala andador comunitário, é aquele indivíduo né, que tem autonomia e consegue, né, se locomover, enfim. Né? Ou aqui nós temos lesões de nível lombar baixo, 1/3, né, desses pacientes são andadores comunitários, e já o nível sacral, vejam aqui, mais da metade dos pacientes são andadores comunitários. Então isso já dá um prognóstico. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes os pais, eles vêm naquela ansiedade, claro que o médico ele também quer saber qual é o prognóstico que esse paciente tem, mas os pais eles querem saber, e os familiares, será que o meu filho vai conseguir caminhar, ele vai conseguir, né, deambular, ele vai conseguir ter uma marcha normal, ele vai precisar de uma cadeira, vai precisar de uma muleta, o que ele vai precisar? Então, por isso a importância da gente ter uma noção desse prognóstico para deambulação. Claro que existem fatores que são fatores próprios de cada indivíduo, né, mas existem situações, conforme a gente tem apresentado até aqui, né, que já dá um prognóstico a respeito de qual vai ser o futuro desse paciente. Com relação agora às musculaturas que estão envolvidas, aqui nós temos um exemplo esquemático aqui de uma coluna e mostrando os diferentes níveis. Então aqui nós estamos vendo um nível de T10, né, que é um nível aqui é o nível do tronco, né, esse indivíduo pode ter, aquilo que for de lesão acima de T10, ele pode ter comprometimento até mesmo do controle do tronco desse paciente. Aqui, quando eu tenho uma lesão ao nível de T12, eu posso ter a perda dos flexores do quadril. Se eu tenho
uma lesão a nível de L2, por exemplo, eu posso ter a perda da capacidade de abdução e adução, né, dos quadris aqui ao nível de L2. Quando eu já vou aqui para L3, eu posso ter a perda da capacidade de extensão do joelho, ou seja, aqui eu vou ter comprometimento já do quadríceps, né? Vejam aqui já em L4, ó, a perda do joelho, da capacidade de flexão e da dorsiflexão do tornozelo. Então eu posso ter essas dificuldades já acontecendo quando esse nível é o nível de L4. Aqui o nível de L5 eu posso ter a perda, né, em termos da abdução, adução aqui, e aqui em nível de S1 eu posso ter a perda, né, da flexão plantar, aqui, né, o nível do tornozelo. Bom, os músculos, nós estamos falando de musculatura, músculos são importantes para a marcha, os mais importantes são o quadríceps e os isquiotibiais. A estabilização da pelve, ela é fundamental para o indivíduo poder, né, desempenhar a sua marcha, e a diminuição da deformidade do quadril, porque se você tiver um indivíduo com um quadril inflexo, né, ou um joelho inflexo, você vai ter, pelo comprometimento dessas duas articulações, você vai ter incapacidade do indivíduo, né, fazer a sua marcha. Então é importante, né, com relação à estabilização da pelve, muitas vezes você pode usar de uma órtese para estabilizar a pelve desse paciente e com isso você vai dar condições para a marcha. Ou você vai fazer vai trabalhar também se existe uma contratura, inflexão do quadril ou dos joelhos, tentando colocar esse indivíduo em ortostatismo. Extensão e gravidade agora dessas deformidades, né? Quanto mais alto o nível, mais uma vez, maior o número de articulações comprometidas. Se eu tiver um nível mais alto, eu vou comprometer o quadril, eu vou comprometer o joelho, eu vou comprometer o pé o tornozelo e o pé. À medida que essas lesões vão ficando mais baixas, como nós vimos, de repente, se temos uma lesão mais baixa, já fica liberado o quadril, ou já fica liberado o joelho, ou já fica liberado o tornozelo, enfim, de acordo com o nível de que existe dessa lesão. Então, aqui nas lesões torácicas, geralmente está lá comprometido o joelho, o tornozelo, o pé, né, com deformidades, inclusive. E temos que cuidar os pacientes que têm um comprometimento ao nível de L1, L2 ou níveis superiores, porque esses indivíduos, muitas vezes, eles acabam ficam muito tempo sentado, né, em cadeira de rodas. Às vezes você pode ter um indivíduo que está, né, borderline em termos de conseguir a sua marcha, mas ele acaba se acomodando, acaba ficando obeso, né? Então tem que cuidar muito com o acompanhamento nutricional desses pacientes, porque esses pacientes podem, por obesidade, vai ficar mais difícil ainda para esse indivíduo ele acabar, em termos de obesidade, ficando uma exigência maior ainda e dificultando mais a sua marcha, e de vez que ele, por si só, acaba indo direto para a cadeira de rodas e perde sua capacidade de ambulação, o pouco que ele ainda tinha, né? E com isso ele perde níveis e isso não é bom. Um L3 tu pode ter, por exemplo, deformidade a nível do quadril. Quanto agora nós vamos falar no prognóstico para a deambulação, mas quando a gente fala em espasticidade, tá? Então esses indivíduos, o indivíduo que apresentar espasticidade, ele tende a diminuir a qualidade da marcha dele. Especialmente, né, quando estiver associada com deformidades ao nível da coluna, com redução da força muscular, e se esse paciente tiver algum comprometimento, retardo mental, uma dificuldade, né, de compreensão, enfim. E as órteses? Bom, os tipos e a eficácia dessas órteses que o indivíduo, né, que de acordo com o nível que esse indivíduo tem de comprometimento, você vai ter para indicar determinadas órteses, né, é um fator determinante para a deambulação dos pacientes. Então, se você simplesmente deixar pela força do paciente muscular, ele provavelmente não vai ter condições de fazer uma marcha mais adequada. Para você conseguir fazer com que isso aconteça, conseguir otimizar a sua capacidade de marcha, você vai precisar estudar esse indivíduo, ver qual é o nível da lesão, qual é a capacidade que ele tem da musculatura, se existe deformidades, fazer a correção dessas deformidades e
aí você e fazer a utilização, né, a prescrição das órteses, adaptação, enfim, treinamento desses indivíduos, aí o papel importante da fisioterapia, né, do pessoal da equipe de reabilitação, não é só fisioterapia, né, em termos desses pacientes conseguirem extrair o máximo, né, das suas órteses e com isso pode ser o diferencial para que ele tenha uma melhor deambulação. Um outro fator fundamental é o fator da motivação. O indivíduo que não está motivado, ele não adianta, a órtese por si só, ela não vai deambular, né? Então, mas a vontade, a capacidade, o estímulo, né, e a motivação desse indivíduo, ela é fundamental, na verdade, ela é vital para a habilidade do indivíduo em andar com qualquer tipo, né, de órtese que você esteja colocando. Então, isso é importante, você manter o indivíduo, né, o paciente com mielomeningocele, né, também estimulado, motivado, ele também faz parte, né, do seu processo de reabilitação, de conseguir uma melhor autonomia, uma melhor marcha, enfim. As órteses, né, temos ainda com relação ao tipo e eficácia das mesmas, aqui nós temos alguns exemplos de órteses, né. Veja essa RGO, onde você tem, é um tipo de órtese que, vocês observem aqui, que ela envolve a estabilização ao nível do tronco. Esse indivíduo também está com estabilização ao nível dos seus joelhos, do tornozelo e pé. E além disso, tem mais ainda, ele está integrado aqui junto com essa órtese aqui, né, recíproca de marcha, né? Aqui nós temos um outro tipo de órtese que também faz a estabilização aqui da pelve, né? A estabilização aqui ao nível do joelho, então nós temos o quadril, né, o joelho, né, o tornozelo e o pé, que fazem parte, né, dessa órtese, e com isso facilitando, e aqui ele também está com a utilização de um andador aqui, para facilitar, né, a sua deambulação. Além disso, nós temos outras órteses que são para fazer a correção, e manutenção e correção, ou evitar a piora, né, em termos das deformidades. Aqui nós vemos essa órtese de tornozelo e pé, né, que ela vai procurar uma posição em torno de 90 a 100 graus, né, de forma que permita, né, facilite aqui a manutenção de um pé plantígrado, de um pé que seja possível ser utilizado, né, na marcha. Então, essas órteses elas são fundamentais, né, para auxiliar no papel de que esse indivíduo venha a conquistar uma melhor qualidade da sua marcha, da sua deambulação. Aqui nós voltamos, né, para essa parte agora, vamos falar um pouquinho sobre a classificação funcional, né, desses pacientes. Mais uma vez, nós temos aqui o grupo, se é torácica ou lombar alta, se é lombar baixa, se é sacral superior, se é sacral inferior. Nós temos aqui o nível da lesão neurológica, né? Então, se é L3 ou acima, se for L3, L5, é um lombar baixo, enfim, aqui vocês estão vendo o nível. Vejam aqui a prevalência que existe, 30% dos indivíduos com mielomeningocele tem esse comprometimento aqui torácico, ou lombar alta ou torácico, né? 30% estão nesse nível lombar baixo, L3 até L5, né? E 30% nós temos aqui em sacral superior, S1 a S3. Então veja que aqui nesses nós temos já 90%, né, em termos de prevalência. E é mais raro, aqui de 5 a 10%, aqueles com comprometimento bem menor, lá mais inferior, sacral inferior. Aqui a capacidade funcional desses indivíduos que nós temos aqui. Eu não vou ficar falando cada um deles, depois vocês têm condições de voltar, revisar com calma aqui esse quadro, né, para ver qual é a capacidade funcional que cada um desses indivíduos tem. Vejam, eu sempre procuro mostrar o mais grave, o menos grave e aí os níveis intermediários. Então veja aqui, num menos grave, o índice de indivíduo vai ter capacidade de quadríceps, de glúteo médio, de gastrocnêmio, de sólio, né, que podendo ter uma graduação de força muscular, né, igual ou maior do que 3 aqui no caso, né. Então esse indivíduo ele vai ter capacidade, ele deambula sem aparelho,
ou com apoio, né, em 94% a 100%, ele consegue manter a deambulação na comunidade, na vida adulta, né? E aqui a gente já vê os outros tipos que são mais comprometidos. Aqui você pode utilizar aquelas hortes que a gente já mostrou anteriormente no slide anterior. Vou voltar para que vocês vejam aqui novamente, RGO, né? Essa outra horte aqui do quadril, joelho, tornozelo e pé. Então, esses indivíduos, quanto mais elevados aqui, eles precisam de mais hortes. 70%, 90% eles demandam cadeiras de rodas, né, para mobilidade na sua vida adulta. E aqui nós temos os outros casos intermediários. Quanto à classificação agora aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a escala de mobilidade funcional desses indivíduos. Então nós vamos pegar aqui, ó, desde esse indivíduo, que ele fica na escala de mobilidade funcional, classificado como indivíduo E1, tá? Então isso é uma ferramenta, essa escala de mobilidade funcional, ou FMS, ela foi descrita em 2004 e ela serve como uma ferramenta útil, né, para descrever em que nível esse indivíduo está, e o pessoal da área da saúde pode ter uma boa ideia a respeito de qual é o nível de limitação que esse indivíduo tem. Se eu disser que o indivíduo ele é nível 1, ele usa cadeira de rodas, como a gente está vendo aqui. Se eu disser, na outra extremidade, que ele é um indivíduo nível 6, né, eu vejo que aquele indivíduo ele é independente em todos os tipos de superfícies. Já o nível 5, ele é independente de superfícies planas, ele tem dificuldade para superfícies, né, com aclive, declive, ele apresenta dificuldades, né? E aqui vai tendo, mais uma vez, o tipo intermediários. Veja que, por exemplo, no tipo 2, se ele usa um andador, no tipo 3, se ele usa, na verdade, esse indivíduo é classificado quando ele usa muletas, né, com independência, bastão, enfim. E aí vai mostrando desde o nível mais comprometido até o indivíduo que tem menos necessidade. Essa é a escala de mobilidade funcional. Aqui, mais uma vez, vocês estão vendo a escala de mobilidade funcional, pegando desde o indivíduo no tipo A aqui, que é o indivíduo classificado como 1, que é da cadeira de rodas, até esse indivíduo aqui, que é o 6, né, que ele tem independência. Vamos passar agora para o quadro clínico, tá? Vamos ver. Então, nós temos na mielomeningocele o quadro clínico, é um quadro clínico de paralisia. Essa paralisia, muitas vezes, ela é assimétrica, ela vai depender, então, das alterações, né, do desenvolvimento, né, dessas raízes que ficaram comprometidas. Ela é do tipo sensitivo e motora, tá? O neurônio motor superior e o inferior, eles estão envolvidos, e o nível motor e sensitivo pode ser afetados de forma diferentes, né, ou levemente diferentes, né, dentro desse mesmo indivíduo. É decorrente do nível da lesão medular, como nós já comentamos anteriormente, de acordo com o nível, as limitações que nós temos. É possível ter uma ideia do nível da lesão por meio de uma avaliação tanto motora quanto sensitiva desses indivíduos. A distribuição percentual média, ela fica nível torácico em torno de 31%, nível lombar alto 25%, lombar baixo 30%, aqui 13%. Lembra que mudou um pouquinho daquelas outras relações que nós vimos lá anteriormente, que depende de trabalho para trabalho em termos da levantamento estatístico, mas no outro que nós vimos era 30, 30, 30 e 5 a 10, e aqui nós temos 31, 25, 30, né, e aqui em torno de 13%. Ainda no quadro clínico, esses autores, Stark e Drummond, em 71, eles estabeleceram uma relação entre o nível da mielomeningocele e o tipo do comprometimento neurológico que estava presente nos membros desses indivíduos, e classificaram esses indivíduos em 2 grupos básicos. Então, eles classificaram no grupo 1 aqueles indivíduos que têm os membros inferiores flácidos, tá? E no grupo 2, aqueles indivíduos que têm os membros inferiores espásticos. Lembre sempre, como eu já comentei, que a espasticidade é um fator agravante. Então, no grupo 2, acaba sendo mais grave do que no grupo 1, teoricamente, em termos dessa distribuição aqui.
Vejam também que o grupo 1 ele se subdivide em grupo 1A e 1B. O 1A, né, onde nós temos os membros inferiores flácidos, nós podemos ter os membros superiores normais, ou ainda com os membros superiores espásticos. Já o grupo 2, nós temos os membros inferiores espásticos, podendo no grupo 2A os membros superiores serem membros superiores normais, enquanto no grupo 2B nós temos membros inferiores espásticos com membros superiores também espásticos. Tá? A importância quanto ao prognóstico, conforme eu já comentei, os membros com espasticidade, eles vão apresentar maiores dificuldades no manuseio e um pior prognóstico para esses pacientes com mielomeningocele que tem um componente espástico associado. E no 10º item que nós estamos vendo dentro do quadro clínico, a avaliação motora desses indivíduos ela é imprescindível. Nós temos que definir ao nível do quadril como está essa musculatura flexora, extensora, né? Testar a força de flexores, extensores, abdutores e adutores do quadril. Né? No joelho, né, que tem esse grau de movimento de flexão e extensão, tem que ser avaliado também a flexão e a capacidade de extensão. Né? O tornozelo, do ponto de vista motor, que aí permite a flexão, a extensão, a inversão e a eversão ao nível do tornozelo. E agora vamos chegar naquela parte que diz respeito efetivamente a nós, os ortopedistas, tá? Que são os cuidados ortopédicos, onde o ortopedista ele acaba participando dentro deste processo, né, de tratamento desses pacientes com mielomeningocele. O objetivo principal da intervenção do ortopedista é tornar o sistema músculo-esquelético desse indivíduo o mais funcional possível. Ou seja, nós temos que entender de forma adequada quais são as limitações que esse paciente tem e como nós podemos melhor posicionar esse indivíduo do ponto de vista músculo-esquelético para que ele consiga ter a melhor resposta, né, para conseguir ou melhor deambular, subir os níveis, né, que ele esteja em termos de comprometimento. Então, se eu tiver um comprometimento, uma deformidade, eu tenho que, em primeiro lugar, tentar prevenir a deformidade para que ela não aconteça, né? Muitas vezes não depende nem do procedimento cirúrgico por parte do ortopedista, mas de toda a equipe de reabilitação em trabalhar na prevenção, né, do aparecimento das deformidades. Né? Agora, quando as deformidades estão estabelecidas, né, então, ou você já está vendo que está evoluindo em direção a uma deformidade, você já deve fazer uma intervenção o mais precoce possível para que esse indivíduo, né, já fazer as correções todas que sejam necessárias para que ele tenha melhor em termos de prognóstico para esse indivíduo futuro. Então nós temos que ter atenção com relação se esse indivíduo tem as alterações vertebrais desse indivíduo, se ele tem cifose, se existe presença de hemivértebras, né? Se ele tem uma luxação teratológica do quadril, se ele tem pé torto congênito, se tem talo vertical, né? A presença de pé calcâneo ou luxação, né, do quadril que tenham sido adquiridos. Todos esses elementos são importantes que o ortopedista leve em consideração na sua avaliação. Vamos agora passar de uma forma específica para cada uma dessas articulações. Vamos começar pelo quadril, né? Observem aqui, nesse caso, nós vemos uma alteração ao nível do quadril, também com alterações ao nível do pé, mas nós temos comprometimento aqui desse quadril. Então, deformidades comuns, né, contraturas da articulação do quadril, se existe luxação ou subluxação dessa articulação, tem que ser investigado, temos que fazer o estudo radiográfico, né, desses pacientes, né, relação do nível do envolvimento neurológico desses pacientes. Para cada deformidade do quadril, nós temos que observar o nível neurológico desse indivíduo, o tipo de deformidade, a capacidade funcional que esse paciente ele apresente, né? Então, os músculos chaves no caso do quadril, né, aqui nós, em relação ao nível, nós temos os abdutores, né, quando a gente vê o comprometimento de L5 ou do quadríceps, no caso de L3,
E o tratamento deve ser no sentido da gente preservar o movimento que esses pacientes eles tenham, que eles possuam, né? Nós temos que fazer todo um trabalho para que esse paciente não perca, né, não haja perda do seu potencial, né? Aqui nós temos essa classificação no quadril de Chahar, onde nós temos os graus aqui mais uma vez, né, G1, G2, G3, 4, 5 e 6. Aqui os níveis, né, T12, L1, L2, L3, L4, até S1, normal, enfim. Aqui nós temos que observar na parte no estudo, né, na avaliação radiográfica desses quadris, comparar eles, né, de forma, né, para observar em relação ao lado contralateral. Aqui nós temos um caso de subluxação que foi evoluindo para uma luxação aqui desse lado, aqui. Desse outro lado, nós temos o quadril parece estar numa posição mais próxima ao normal, e aqui nós temos uma luxação, mas uma luxação em consequência, né, dessas alterações, né, provocadas por esses desequilíbrios musculares, né, que vão acabar acontecendo de acordo com o nível neurológico, né, e o comprometimento da musculatura que aqui vai estar presente no quadril. Quando nós vamos ver um pouco mais à frente, quando nós temos luxações bilaterais do quadril, muitas vezes o tratamento, a conduta é você não fazer nada, né, nesses casos. Esses pacientes que acabam evoluindo e não apresentam dor na maioria das vezes depois na vida adulta. E a questão quando é unilateral é um pouco controverso, porque você tem um grupo, né, alguns que acreditam que seja importante você tratar e tentar reduzir esse quadril, fazer uma osteotomia, né, varizante ou de encurtamento femoral do lado né, comprometido. Muitas vezes, se existe uma displasia acetabular, fazer uma correção também da parte acetabular, enquanto que outros grupos acreditam que não é necessário isso, mesmo que se acontecer de esse quadril evoluir de forma luxada. Claro que pode acontecer e vai acontecer uma assimetria com relação ao desenvolvimento do membro, mas esses autores preconizam que, no caso de assimetria, fazer correções como alongamento, né, no lado fazer o alongamento do lado onde existe esse encurtamento maior. Vejo ainda aqui com relação ao quadril, né, as deformidades, vamos ver as deformidades em flexão do quadril. Veja que elas são uma deformidade nesse sentido, ela é uma deformidade aqui, nós temos tanto no quadril como aqui no joelho, esse flexo. Isso é tremendamente incapacitante com relação à parte, né, da marcha. Esses indivíduos que estão a nível de L3 são indivíduos, então, sentadores, são indivíduos, né, para cadeiras muitas vezes acabam, né, são os indivíduos que vão para a cadeira e tem um futuro em termos de cadeira de rodas. E o tratamento, você pode fazer a tenotomia do psoas, né, para diminuir esse aspecto de flexão. Você pode fazer um abaixamento dos espinhais ou ainda osteotomias de extensão, você pode provocar nesses quadris. Vocês me desculpem, eu não vou ficar pedindo desculpa em relação à tosse, porque ainda estou em convalescência da parte ainda dessa gripe que foi bastante forte, que acabei contraindo. Mas vamos em frente, peço que me perdoem. O quadril. Vamos ver com relação a quando nós falamos em subluxação e luxação do quadril, em casos bilaterais, conforme eu falei, é uma tendência que não se fazer tratamento de luxações bilaterais, né? Tratar somente as contraturas, quando existiam essas contraturas, né? Aí nós temos aqui indivíduos, então, se é saudável, as avaliações que tem que se levar em consideração, o nível, né, se esses indivíduos saudáveis, o QI desses indivíduos, se ele é normal ou está próximo do normal, se ele tem a presença do quadríceps, né, deformidades, né, se tem deformidades unilaterais. E aqui, com relação ainda à subluxação e luxação do quadril, com relação às técnicas que podem ser feitas, né, no quadril, você pode, né, em termos do fêmur, procurar tratar a coxa valga, né, desses pacientes. Você pode propor osteotomia, no caso, quando você opta e a lesão é unilateral, né, então e você opta pelo tratamento,
Você pode fazer a correção dessa coxa valga, fazendo uma osteotomia varizante, né, para corrigir. Você pode fazer também uma anteversão né, fazer a correção da anteversão do colo, né, e da coxa valga. Na pelve, se existir uma displasia, você vai fazer a correção dessa displasia, procurando dar um teto, né, ou melhorar as condições do teto, da cobertura desse acetábulo. Deve procurar reequilibrar essa musculatura, fazer liberação dos adutores. Muitas vezes você pode também fazer uma transposição do músculo oblíquo externo para o topo, né, do trochanter maior. Então, são procedimentos que você pode fazer, o ortopedista pode fazer no seu arsenal de tratamento nos casos do quadril. Vamos ver agora com relação ao joelho, deformidades agora no joelho. Vamos passar para o joelho. Mais uma vez, de acordo com a altura, né, nos comprometimentos torácicos, né, em relação aqui ao percentual quanto de comprometimento, aqui nós temos inicialmente 50%, né, estão nesse nível, né, torácico, 20% nível lombar, que tem um comprometimento de deformidades, né, no joelho, e sacral 15%. Na maioria das vezes, esse comprometimento é em flexão do joelho, vejo nas torácicas chega a 70%, nas lombares é de 80% de flexão e 20% a deformidade do joelho acaba sendo em extensão, e na sacral que tem um percentual menor, que é 15%, o comprometimento também é no formato em flexão desse joelho. Então, a deformidade em flexão é a deformidade mais frequente que nós vamos encontrar. E essa deformidade, ela pode ser, nós podemos encontrar essa deformidade de forma primária ou secundária. Primária quando ela é decorrente, né, essa flexão do joelho é decorrente do próprio nível, né, de comprometimento dessa mielomeningocele. Ou secundária, aqueles indivíduos também que, pela postura, né, de repente só numa cadeira de rodas, na mesma postura, né, isso pode acabar levando a essa flexão secundária desse joelho. As deformidades, né, em flexão, como nós já falamos, podendo ser primária ou secundária, quanto ao tratamento, nós temos alongamento o que nós podemos fazer aqui para tratar essa flexão do joelho? Então, de tratamento nós podemos trabalhar com alongamento dos isquiotibiais nessa parte posterior, então alongar os isquiotibiais, fazer a capsulotomia posterior do joelho, que muitas vezes a cápsula está retraída e você não vai conseguir só alongando a musculatura, precisa alongar, fazer a capsulotomia posterior. E a osteotomia de extensão em casos mais severos, né? Se for necessário, uma osteotomia em extensão ainda desses joelhos. O joelho, com relação agora ainda à deformidade em flexão, nós devemos lembrar que um dos papéis importantes é a prevenção da deformidade em flexão. Através da fisioterapia, através das órteses para prevenir isso. A progressão, se a gente começar a observar que está havendo uma progressão para um flexo de joelho, aí você tem indicação de fazer já uma cirurgia de forma precoce nesse joelho. E também não adianta querer olhar somente para o joelho e tentar corrigir o flexo desses joelhos se esse indivíduo tiver também um comprometimento ao nível do quadril. Então nós precisamos fazer isso no mesmo tempo cirúrgico. Você precisa corrigir o quadril e a seguir já fazer a correção do joelho, ou seja, fazer uma correção completa. Aqui, sem a necessidade de fazer transferência, porque as transferências acabam não sendo efetivas nesses pacientes. E a realização de osteotomia de extensão em casos que são realmente mais graves, com deformidades mais severas. Ainda agora com relação a esses cuidados ortopédicos do joelho, a deformidade agora em extensão. Nós vimos antes uma deformidade em flexão, que era nos casos anteriores, né, que era nesse formato, e agora nós estamos vendo aqui as deformidades em extensão do joelho. Olha que situação
bastante, né, complicada. Veja isso aqui, obviamente, o indivíduo, vejam a idade já desse paciente, isso mostra se você não tratar esses indivíduos. O correto, olha aqui, a criança, né, recém-nascido, o bebê, com um joelho, né, com uma deformidade em extensão. Então, você já precisa começar a pensar e programar já o tratamento já desde essa tenra idade. Porque se você vai deixando passar, aí você vai chegar em situações como essas, já onde você já tem uma estruturação muito maior, observe uma luxação completa aqui desse joelho, enfim, você vai ficar muito mais difícil o seu tratamento do que você já começar isso numa fase mais precoce. Então, de que maneira você pode fazer isso em termos desse tratamento dessas deformidades, né? Então, geralmente isso acontece, né, em relação ao desequilíbrio entre a musculatura, né, do quadríceps aqui à frente e dos isquios tibiais, né, na parte posterior. Então, o tratamento, o que ele consiste? Fazer a liberação proximal, né, do reto da coxa, né, a transferência, né, para os isquios tibiais, fazer a quadriceptiplastia, né, desses pacientes e a osteotomia do fêmur, né, nesses casos mais graves, né, mais tardios, com deformidades maiores. Muitas vezes você precisa chegar nessa situação. Às vezes você pode até tentar antes e fazendo a correção dessas deformidades, também com o uso de fixadores externos, né, e levando isso, tentando chegar a uma correção de forma gradativa. Vejam aqui, por exemplo, né, no tratamento aqui, mais uma vez falando, mostrando outros casos, né, de pacientes que tinham, né, essa hiperextensão do joelho e que foram tratados, né? Você pode, se é necessário, fazer osteotomias, como nós vimos, enfim, para corrigir essa hiperextensão do joelho. E agora terminamos de ver o quadril, terminamos de ver a parte do joelho, agora vamos dar uma olhada na parte que envolve o tornozelo e a seguir o pé. O tornozelo, vamos ver o tornozelo valgo, tá? Olha aqui na parte posterior, esse indivíduo tem essa tendência, né, esse valgismo exagerado da parte do tornozelo. Muitas vezes você precisa como tratamento, né, você tem como tratamento a osteotomia varizante, né, supramaleolar, que você pode realizar aqui, ou epifisiodese também medial para tentar fazer o equilíbrio desse valgismo, né, excessivo, né, do pé, do tornozelo. Então, o tornozelo e o pé, com relação às causas dessa deformidade, nós temos, pode ser a má postura, né, a má postura fetal, ou então causas teratogênicas, desequilíbrios musculares, contratura muscular e espasticidade. No tornozelo, o tratamento dessas deformidades, né, devemos transferir músculos que estejam fortes, tenotomizar aqueles músculos que estão fracos, tenotomizar músculos que sejam espásticos, né? Transferências após os 2 anos de idade, né, para essas crianças. Crianças muito jovens, essas cirurgias acabam não tendo o efeito desejado, então para essas cirurgias de transferência você deve esperar pelo menos 2 anos de idade desses pacientes. E o objetivo, qual é o objetivo? Você conseguir um pé plantígrado, né, para facilitar a marcha desses indivíduos. Então, o objetivo nessas deformidades do pé é nós conseguirmos um pé plantígrado. No tornozelo, quando nós temos deformidade do tipo pé, equino, cavo varo, né, o tratamento deve ser iniciado de uma forma precoce, né, já desde uma forma precoce, fazer o uso dos gessos seriados, que deve ser iniciado, então, conforme eu disse, o mais breve possível, né, com o cuidado, né, porque esses pacientes, eles têm, os pés são insensíveis, né, lembra que o comprometimento, ele é sensório-motor. Então, existe insensibilidade, né, nesses pés. E você tem que cuidar, porque se você não proteger de forma adequada, você pode fazer hiperpressão, eles não vão se queixar de dor, e quando você for observar, até mesmo esse aparelho engessado, e se ele não estiver bem acolchoado, você pode ter úlcera de pressão, né, como consequência do seu tratamento, úlceras graves, inclusive, né? Alguns resultados podem, mesmo assim, com o tratamento conservador, podem evoluir de forma insatisfatória. Então, aqui nós estamos vendo, né, pela técnica de Ponseti,
nós já apresentamos em outras aulas aqui, onde você faz os gessos seriados para fazer a correção, então, do pé equino cavo varo. Aqui nós estamos vendo o exemplo dessas deformidades. Com relação ao tratamento cruento agora, vamos supor naqueles pacientes que não evoluíram de forma adequada com o tratamento conservador, ou ainda aqueles indivíduos que sequer fizeram de forma adequada o tratamento conservador, ou seja, aquele indivíduo que foi deixado sem tratamento e volta, muitas vezes por má condições, tanto econômicas, como muitas vezes nesse Brasil, as pessoas estão afastadas dos grandes centros, dos locais onde é que existe efetivamente o recurso para o tratamento para esses pacientes, e esses pacientes vão ficando, e aí não tem a parte de reabilitação, centro de reabilitação adequado, não tem o acesso ao ortopedista. Isso eu estou falando das dificuldades em termos do país, mas às vezes existe também a não participação, o não envolvimento da família nisso, e isso tudo vai acabando, muitas vezes esses pacientes chegam numa idade, né, mais tardia, como a gente vai ver, e aí onde o tratamento já conservador não é mais possível de ser feito, né, e aí você tem que acabar indo para o tratamento cruento. Então pode acontecer na falha do tratamento conservador, né, com gesso, ou até mesmo naqueles casos, então, quando já chega um pouco mais tardio. Então, o tratamento cruento também, ele deve ser feito, né, de forma o mais breve possível. Você deve buscar fazer a liberação dessas estruturas, né, a liberação póstero-medial e lateral, né, que estejam de cápsula, que esteja encurtada, de parte tendínea que esteja encurtado. Então, aqui técnicas como Codivila, Mackay, né, via de Cincinnati, com cirurgias muitas vezes associadas quando são necessárias, você precisa fazer uma liberação, né, de todas essas estruturas que estão comprometidas, né, e que estão fazendo com que haja a permanência dessa deformidade do pé, né. Muitas vezes você precisa até mesmo lançar mãos, né, de fazer uma talectomia primária, né, ou seja, fazer a retirada desse talos, porque muitas vezes o talos já foi desenvolvido, acabou se desenvolvendo numa posição já anômala, com uma plasticidade já comprometida, com uma anatomia já comprometida, e que você não vai conseguir mais ter uma forma. O seu objetivo é ter, lembrem, um pé plantígrado, né? Então, muitas vezes, para conseguir isso, você precisa, quando você fez todas as liberações e mesmo assim esse pé não evoluiu, muitas vezes se precisa ir para uma talectomia, né? Nos casos mais graves, em pacientes mais velhos, né? Quando você tem complicações com recidivas, né? Úlcera de pressão, então tudo isso, aqui a gente está vendo casos, né? E aqui está sendo observado uma talectomia, né? Para o tratamento desses indivíduos com casos mais graves, né? E a talectomia, então, secundária, né, é aquela quando ocorre nesses indivíduos que já vêm com uma evolução com o pé já, né, bem mais estruturado, né, onde você não tem muito a oferecer para esse indivíduo, a não ser fazer a ressecção do talos para já começar a partir dali buscar essa posição plantígrada para esse pé. Se houver, então, recidivas, então o que você pode fazer? Liberação peritalar, né? Fazer uma revisão dessa liberação, né? Fazer, muitas vezes, propor e fazer a talectomia. Essa talectomia, se também for insuficiente, né? Muitas vezes você tem que associar essa talectomia com o encurtamento da coluna lateral do pé, né? Para tentar corrigir essa alteração e essa deformidade, esse desvio. Osteotomia em extensão da tíbia e outros procedimentos, enfim, você vai indo numa evolução, né, em termos das estruturas que ainda estão comprometendo e impedindo que se cheguem a essa posição plantígrada desse pé. E a correção, você pode até mesmo chegar à necessidade de fazer a correção com fixadores externos, né? Utilizando, então, de fixadores externos para fazer a correção e colocar esse pé da melhor forma possível para uma posição plantígrada. Corrigindo o equino e todas as deformidades, você pode, para isso, usar, né, fixadores externos ou, aqui como nesse caso aqui,
vocês estão vendo a colocação de um fixador externo, mas também você pode usar fixador externo, né, do tipo circular ou semicircular, utilizando a técnica tipo de Lizarov, como demonstrado aqui nesse caso. E com relação agora ao tornozelo no pé equinovaro, né, e também mais uma vez, um pé já com alterações bastante importantes, como a gente está vendo aqui, muitas vezes a saída que você ainda tem é lançar a mão da tríplice artrodese modelante, né, para casos recidivados, casos, né, de inveterados como esse que a gente está observando aqui. E aqui, agora nós vamos passar para uma outra deformidade do pé, né, que é o pé calcâneo valgo. Né? Veja aqui, é esse pé que tem essa característica com o calcâneo mais proeminente aqui. Tá? Então isso, muitas vezes, ele acontece por um comprometimento do tríceps sural aqui, né? Então o músculo tibial anterior, ele tem uma força que ele sobrepuja aqui a força do tríceps sural. Então, isso é difícil, a adaptação, né, na órtese, isso acaba levando um cavismo do médio pé, o calcanhar começa, a parte calcanhar do calcâneo aqui fica mais proeminente em si, né, e isso pode levar a úlcera de pressão, pode levar a osteomielite, essa úlcera, né, com comprometimento do calcâneo, enfim, isso, se não tratado de forma adequada, isso pode evoluir e não evoluir de uma forma boa. Vejam aqui, então muitas vezes a indicação nesse pé calcâneo é você partir para um tratamento cruento, objetivo mais uma vez obter um pé que seja plantígrado, né, diminuir a retropulsão, que é a maneira que o indivíduo acaba na marcha caminhando né, com esse posicionamento, isso tem uma repercussão na marcha, diminuindo, né, a eficácia dessa marcha, aumentando o gasto energético, enfim, e evitar lesões por pressão, como a gente está vendo aqui. O pé calcâneo, né, no momento da marcha, né, existe uma retropulsão, como a gente falou, altera a fase final de apoio, né, e existe uma diminuição dessa eficiência, como eu comentei antes, né, no caso do pé calcâneo. Então, quando a gente consegue fazer a correção desse pé calcâneo, existe aqui várias técnicas. Tem técnicas aqui como essa técnica de 49, com a transposição do tibial anterior, né, passa o tibial anterior para a parte do calcâneo, né, ou então a tenodese do tendão calcâneo, né, na tíbia, e uma técnica que é a técnica de Westing, que é proposta em 1967, é fazer a tenodese do tendão do calcâneo, né? Você faz aqui a secção do tendão calcâneo e faz a tenodese do mesmo junto da fíbula. Com isso existe um estímulo junto da fíbula também, e isso vai ajudar também em termos da correção com relação à parte da angulação do retropé. Então, observem aqui o que eu comentei a respeito agora sobre a técnica de Westing. Então, o que nós temos? Osteotomia, outros procedimentos que também podem ser realizados, né, para tentar fazer a correção desse pé calcâneo, osteotomia posterior do calcâneo, transposição do tibial anterior, né, para o calcâneo, transposição do fibular curto para o calcâneo, tríplice artrodese do pé, artrodese subtalar e ainda o procedimento, né, de Steiner. E como tratamento, você pode ter resultados satisfatórios com diminuição da retropulsão, né, ou seja, o paciente consegue um pé plantígrado, né, sem úlceras de pressão, e com isso diminui, né, esse ângulo calcâneo tibial. E agora vamos passar essa última parte, que é quando a gente aborda as complicações, né, a respeito da mielomeningocele. Então vamos falar sobre algumas complicações. A obesidade, ela é comum nos pacientes com mielomeningocele e levam a um prejuízo motor, né? O aconselhamento deve ser precoce, como nós já comentamos. Muitas vezes o indivíduo começa a ficar obeso, aumenta mais ainda o peso, aumenta uma sobrecarga, ele já tem dificuldade na marcha e aí ele já perde a capacidade de ambulação e acaba ficando só restrito à sua cadeira de rodas.
Então a gente tem que cuidar com isso, que é muito importante essa parte, além de toda uma parte de estímulo, né, emocionalmente, o paciente tem que estar, tem que ser estimulado para que ele consiga também reduzir com relação a fazer a dieta, o acompanhamento nutricional. Lesões por pressão são problemas graves, a gente já comentou, esses pacientes têm déficit de sensibilidade, existe uma incidência de 17 até 82% dos casos. Os locais mais comuns desses pacientes, aqueles que ficam muito acamados, né, comprometimento e lesões por pressão no sacro, na tuberosidade, né, isquiática, no trochanter maior, nos pés, né, e a prevenção disso ela é fundamental. Tá? Porque muitas vezes você acaba fazendo uma úlcera de pressão, muitas vezes você acaba tendo uma infecção secundária a isso, uma osteomielite, aí as coisas se complicam, ficam muito sérias mesmo. Então, fraturas podem ocorrer em até 20%, né? Lembrar na parte pode acontecer na fise, na metáfise ou na diáfise. O nível neurológico, quanto mais alto o nível neurológico, menos esses pacientes usam, né, os seus membros inferiores, e com isso eles acabam também tendo uma osteopenia, né, maior, e com isso também eles correm o risco de uma prevalência maior com relação a fraturas. Isso pode acontecer no fêmur, pode acontecer na tíbia. E infecção, né, de origem multifatorial, na coluna chega até a 50%, né, desses casos. E o futuro, pessoal? E o futuro para esses casos, a gente, né, eu acredito que o fundamental aqui é a gente fazer um bom diagnóstico, fazer um bom tratamento, utilizar de uma boa reabilitação, utilizar de todos os mecanismos que a gente tem do ponto de vista da ortopedia para dar um futuro melhor para eles. Mas aqui existe algumas, né, em vez de também esses pacientes que têm maior limitação, que estão ligados, né, muitas vezes à cadeira de rodas, você também pode pensar, né, em a utilização aqui dos exoesqueletos, né, que é uma coisa que está inicial, mas para mostrar a vocês aqui algumas possibilidades de futuro que já existem hoje, que já está aprovado, né, pelo FDA lá nos Estados Unidos. Então, dependendo do nível de limitação desses pacientes, eles podem, utilizando de um exoesqueleto, né, auxiliar, né, na sua marcha, no seu dia a dia. Isso é uma das coisas que se pensa que, em termos de futuro, poderá, né, dar uma maior liberdade para esses pacientes, né, que eles consigam ter um melhor convívio, uma melhor possibilidade em termos de convivência, né, na comunidade.